Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ao Vivo. Pois é, cá estamos nós ao vivo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, não é? Então, hoje, quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Satisfação em estar de volta com você aqui ao vivo no nosso Opinião, não é? E hoje, como você já viu aí na tomada aberta, está a postos conosco, mais uma vez, né, gloriosa Vera Lúcia Maqueia, nossa querida reitora da Unemate, Vera Lúcia da Rocha Maqueia. A gente vai atualizar você quanto a tudo aquilo que está acontecendo na nossa Unemate. As novidades, enfim, né? Faz tempo que ela não vem aqui, aí eu fico chateado com isso, mas aí quando dá tempo, quando ela vem aqui, né, porque a base é em Cáceres, mas quando ela vem aqui a Cuiabá, a gente sempre aproveita para bater um papo informativo com você aqui no programa Opinião. Fique atento então, porque tem muito assunto importante aí quanto à nossa Unemate, tá? Professor Lorenberg, boa noite. Rapaz, hoje estava chovendo em muitos lugares de Cuiabá, menos na nossa região aqui. Não sei se lá no seu prédio, lá, porque você é privilegiado, né? Você paga a conta direitinho para São Pedro lá e assim. E eu estava vendo que todo mundo que eu perguntava, aqui não está, aqui não está. Aí eu estava vindo com o rapaz do aplicativo ali, e me trouxe aqui. Falou, não, está chovendo em vários pontos de Cuiabá, lá na região do Planalto, do Morada da Serra, algumas regiões do centro aqui, mas aqui propriamente não tem chuva. Você viu chuva lá? Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. De fato, hoje choveu um pouquinho na minha região, na minha área. No domingo também choveu um pouco, então, infelizmente, a chuva não é uniforme. Ela é sempre num lugar, no outro, nunca é para todo mundo da cidade. Pois é, eu não vi chuva, mas eu ouvi falar. Pelo menos deu uma refrescada boa, não é? Os arredores por onde choveu trouxeram um frescor aqui para essa região nossa aqui. Então, olha só, se você quer interagir com a gente, basta mandar sua mensagem aí, caso queira, 999322529, WhatsApp. Aqui para a nossa entrevistada aqui é a nossa reitora, professora Vera Lúcia. Boa noite, a senhora. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, por ter feito um esforço para que coubéssemos na sua agenda, que é corrida. Eu tenho tanto assunto. Olha só, eu sei que foi inaugurado num passado não muito distante aí, uma praça esportiva lá pelos lados da Unemate. Que você explicasse mais aí, porque a informação que eu tenho é que foi agora, não foi? Ou vai ser? Vai ser 24 de outubro. Então já está no ponto aí que é o Complexo de Atletismo e Futebol do Centro Regional de Desenvolvimento Esportivo, lá no campus de Cáceres. Começar por esse assunto que eu acho tão importante, né, quando há esse envolvimento de uma instituição tão, né, significativa nessa causa aí do esporte. Como é que vai ser isso? Qual que é a dimensão? Qual que foi a estrutura que foi planejada e construída? Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, né, pela recepção sempre carinhosa de vocês e pela oportunidade de falarmos um pouco mais, né, sobre a nossa Universidade do Estado de Mato Grosso, que faz um trabalho tão extraordinário aí no interior do nosso estado, né? Bom, nós estamos com a programação de inauguração dessa pista de atletismo, né, em Cáceres, na próxima sexta-feira. Vamos receber, a previsão é que a gente receba o governador Mauro Mendes, o vice-governador Pivetta, a primeira-dama também, a previsão da ida dela, né, para a inauguração dessa pista, né? Esse foi um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo. Essa pista, na verdade, a gente tinha já uma pista, né, em 2005, na gestão do professor Taicir, quando ele foi reitor,
e ela estava realmente muito degradada. Então, foi feita uma reforma completa dessa pista, realmente hoje um outro espaço. E o que aconteceu foi que na segunda-feira nós fizemos uma estreia, né? Então já teve lá um campeonato com a presidência, com a participação da Federação Brasileira de Atletismo, com várias provas, né? Então já teve essa pré-estreia, vamos dizer assim, mas inauguração efetivamente... Dia 24. Dia 24, na sexta-feira, a previsão é que aconteça de manhã. O governador confirmou presença, governador? Sim, sim, está confirmada a presença do governador e a gente espera que a partir daí, então, a gente possa ampliar os projetos, né? Porque tem muitos projetos que acontecem lá dentro e é importante que é uma pista, nós temos hoje envolvidos diretamente com a universidade, cerca de 460 pessoas mais ou menos, temos 65 atletas paralímpicos que treinam e que estão ali o tempo todo, crianças, né? E 400 atletas, temos aí medalhistas. Então, a perspectiva, né, desse espaço sendo... nós temos um espaço como esse no Mato Grosso, que é da Universidade Federal, né, e agora esse da Unemate. Sim, olha que ótimo. Maravilhoso. E maravilhoso, até porque prepara, mais uma possibilidade, uma grande possibilidade de preparação, né, para os nossos atletas de agora e aqueles que estão por vir aí, né, um centro tão... preparado do ponto de vista da competição, da competitividade. E então o Mauro Mendes vai estar por lá, olha só, que vai ser prestigiar também, né? Eu confundi um pouco porque eu achei que tivesse já sido inaugurado, mas é por conta de um evento que teve recentemente. Exato. Acho que foi isso, né? Foi uma pré-estreia, né? Exato. E agora, dia 24, vai de fato ser inaugurado. Professor Lorenberg, por favor. Reitora, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-la conosco. O nosso papo aqui fica muito rico e muito bom. Reitora, no dia 24, no mês de junho de 2024, a senhora esteve em Sapezal. O Wilson Santos também esteve em Sapezal, juntamente com a senhora, e a senhora visitou os secretários municipais, o vice-prefeito, vereadores, e nesse encontro todo estava em foco e o objetivo era exatamente uma extensão, um braço da Unemate em Sapezal. Previa-se à época do primeiro curso, no primeiro semestre desse ano, que era administração. E no segundo semestre desse mesmo ano, ciências contábeis. E estava previsto, ou está previsto, para 2026, no primeiro semestre, engenharia civil. E eu pergunto à senhora, esses cursos, de fato, os dois primeiros já estão em andamento em Sapezal, a nova sede da Unemate em Sapezal já está pronta, já está construída. Qual é o balanço que a senhora faz desse braço em Sapezal? Contábeis e engenharia civil. Lá, engenharia civil é o ano que vem. Ano que vem. E administração? E administração... Neste ano, já está. Já em 25. Isso. Bom, vamos lá. Hoje à tarde, inclusive, o professor Porto e eu, junto com o nosso pró-reitor de Planejamento e Tecnologia da Informação, o Darlan, nós recebemos o prefeito de Nova Ubiratã pedindo curso, né? Então, esse tipo de coisa acontece pelo menos uma vez por semana na universidade, né? Nós recebemos os prefeitos que sempre trazem essas demandas de cursos e isso nos enche de orgulho, porque é claro, eu sempre digo, né, Paulo e Lorenberg, que ninguém vai atrás de uma instituição se ela não tem qualidade, né? Se nos procuram, porque realmente a Unemate é uma instituição que nós que estamos aqui dentro e as pessoas, né, os nossos estudantes, sabem que é uma instituição de excelência. Lá, nessa nossa visita, que o nosso deputado Wilson Santos nos convidou para ir visitar as estruturas, porque estava sendo ainda construída uma estrutura lá. A essa altura, eu imagino que já tenha sido concluída, mas eu não voltei mais lá depois disso. Fomos eu e me acompanhou também o meu pró-reitor de gestão financeira, o Tony. Nós visitamos o local, realmente era um local grande. Pelo que eu entendi à época, havia um projeto do município de ter lá uma instituição de ensino superior, né?
No caso, a Unemat poderia eventualmente ser essa instituição, mas era para oferta de ensino superior. Nós, na Unemat, não temos nenhum projeto desse tipo de expansão, a expansão de criação de novos campos. O que a gente faz é fazer atendimento pontual de oferta de um curso ou de outro, e realmente essa discussão sobre o curso de ciências contábeis, de administração, de direito, de engenharia civil, ele ocorreu. Ocorreu um pouco antes do processo eleitoral do Executivo Municipal, né? E eu fui lá acompanhando o deputado a convite de um vereador, presidente da Câmara, e do vice-prefeito à época, né? Essa discussão terminou não progredindo naquele momento por conta de que o momento era complicado mesmo, né? Momento eleitoral, é difícil a gente estabelecer essas pautas, depois muda-se a prefeitura, muda-se o prefeito, às vezes o projeto do outro prefeito não era aquele, né? Mas finalmente a gente tem esses projetos praticamente prontos, porque na época nós contactamos os nossos cursos, que são os cursos que vão fazer essas propostas, vão fazer os projetos pedagógicos, né? E a gente, então, continua essa conversa com, agora, o prefeito atual. Existe essa possibilidade, não sabemos ainda se serão todos esses cursos, se serão oferecidos todos de uma só vez, se será feita uma escala para essa oferta, né? Mas, o que eu gostaria de dizer aqui? A Unemat tem atendido as prefeituras nesse modelo de oferta de turmas únicas, né? Que é a maneira hoje mais assertiva de atuação da instituição. Porque se a gente abre um curso de entrada de fluxo contínuo nesses municípios de baixa densidade demográfica, o que acontece? Em 2, 3 anos a gente já saturou a formação daquela área, né? Então não cabe um campus definitivo, com cursos definitivos que venham e ofertem vestibulares todos os semestres e todos os anos, né? Esse é um modelo que a gente tem feito, temos hoje em vários municípios do estado, em espaços que a gente não tem campus, né? Nós criamos lá uma estrutura em parceria sempre com as prefeituras, são as grandes parceiras da nossa universidade, e a gente tem feito um trabalho belíssimo aí. Então a gente atende com o Unis, Aripuanã, nós estamos com um projeto aqui, que já rodamos um ano e pouco, aqui em Campo Verde, né, de oferta de um curso de administração. São exemplos que eu estou dando, mas nós temos mais de 60 cursos rodando nesse momento, nesse modelo de oferta de turma única. O que tem de bom nisso, Paulo e Lorenberg? É que essas turmas oferecidas nos municípios, elas têm um índice de evasão baixíssimo, né? Porque só tem aquela turma. Então, o estudante está ali, ele sabe que aquela é a oportunidade, né? Se ele perde aquela oportunidade, ele vai poder terminar o curso, lógico, em algum campus nosso, onde aquele curso seja oferecido, mas aí ele vai ter que ir até aquele lugar, né? Até aquele campus. Então, é realmente um caso de muito sucesso essa forma nossa de atendimento do interior, né? Sapezal está na nossa lista de diálogo, estamos construindo. Hoje, com o prefeito que veio também, né, com a proposta de abrir cursos, né, em Nova Ubiratã, e a gente sabe que qualquer prefeitura que consiga estabelecer lá um curso superior oferecido pela Unemat, não vai atender só o município, termina atendendo ali a redondeza, porque é difícil para a moçada viajar, né? Professora, eu vou só emendar nessa mesma pegada aí. Do ponto de vista burocrático, como funciona isso? Digamos que eu, no meu município, queira que, existindo a Unemat aqui, queira ampliar o leque de cursos. Como se dá isso? Como que funciona isso? Passa por uma avaliação interna lá? Quais são os critérios para se avaliar? E quanto tempo? Tem que passar, evidentemente, imagino eu, pela questão financeira, né? Pelo lastro financeiro disponível. Mas como é que funciona isso e quanto tempo se dá para ter uma resposta? Bom, a primeira questão que a gente sempre conversa, Paulo, é assim. Se a gente chegar num determinado município e perguntar para as pessoas, né, para os cidadãos e cidadãs daquele município, o que é que eles gostariam de cursar, né?
eles vão surgir, a lista ela não muda muito, vão surgir cursos assim como medicina, direito, agronomia, enfermagem, engenharia civil, né? Eventualmente uma licenciatura. Mas o trabalho que a universidade tem feito, né, e tanto a Unemate quanto as demais universidades públicas com quem eu trabalho diretamente, né, com os colegas reitores das públicas de Mato Grosso, é no sentido de ver o perfil da região e tentar oferecer cursos que se coadunem com aquele perfil da região, né? Então, que é um tipo de atendimento mais a essa necessidade real do município do que da vontade individual das pessoas, né? Que eu penso que é um movimento estratégico que as instituições precisam ter, né? Então, nesse sentido, a construção demora um pouco, porque tem que ter toda uma discussão, né, com as lideranças locais, né, com a Secretaria de Educação, com a Prefeitura, com seus respectivos secretários, ouvir as demandas ali daquela região. Quando se define, parte-se então para a parte que é da instituição, que demora um pouco também, porque a instituição também tem um movimento interno que não tem como evitar, né? Então, por exemplo, eu preciso construir um projeto pedagógico, mesmo que eu tenha um curso, vamos supor que eu tenha um curso de administração que é oferecido no campus de Tangará da Serra, por exemplo, ou de ciências contábeis, que é oferecido no campus de Cáceres. Esse curso ele está ali para uma oferta contínua, né, de fluxo contínuo, que funciona num determinado período, mas a oferta dele é contínua, né? Se eu vou oferecer essa turma única num determinado município, o projeto pedagógico já vai ser diferente. Por quê? Porque eu não vou lá toda quarta-feira para dar aula de contabilidade pública. Eu vou lá, fico 10 dias ou 15, dependendo da carga horária daquela disciplina, ministro aquela disciplina, então fica um professor lá, né? E ministra. Então, a forma como o projeto vai ser estruturado, ela precisa atender àquela necessidade, porque o professor meu que vai estar lá é o professor que está aqui. Então, para ele estar lá, ele vai ter que, né, ficar lá 10 dias, etc. e tal. Tem, então, toda uma organicidade institucional que a gente precisa cuidar. E depois, feito esse projeto pedagógico, que é o que vai garantir também a qualidade, né, boa parte da qualidade do curso, atender a legislação vigente, etc. e tal, precisa também passar dentro dos conselhos. Nós temos 2 conselhos superiores na universidade. Então, as pessoas às vezes olham para o reitor e falam assim, o reitor ou a reitora, no meu caso, né, podia fazer isso, não faz porque não quer. Não, o reitor ou a reitora só faz aquilo que os seus respectivos conselhos autorizam, né? Assim como o governador precisa de autorização para fazer algumas coisas do Estado e o presidente da República, da Câmara Federal e por aí vai, né? Então, a gente tem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o conselho que aprova este projeto pedagógico. E temos o Conselho Universitário, que é aquele que vai olhar se o orçamento da universidade consegue cobrir a oferta desse curso, se a prefeitura vai ter que ajudar com alguma coisa, se vai ter que ter alguma emenda de algum parlamentar para poder ajudar a cobrir aquela despesa, porque eu preciso movimentar os professores, né? Eu preciso implementar estruturas mínimas de laboratórios, por exemplo, dependendo do curso, né? Então, tem uma série de arranjos que não tem um modelo, né? Isso é uma construção que a gente faz de acordo com o curso, de acordo com a localidade. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, de acordo com a vocação da região, né? Mas é um trabalho que a Unemate é expert. Então, a gente recebe as demandas, assimila as demandas e começa a trabalhar com as prefeituras e tem sido uma coisa muito boa. Legal, bacana. E esse ponto de vista da vocação, por exemplo, não adianta levar um curso que nada a ver para, por exemplo, hipoteticamente, Sorriso, vamos supor, né? Que lá engenharia agrônoma é o forte. Agora levar um que não tem nada a ver, um curso que não tem nada a ver com aquela região lá. Então tem essa questão da parte vocacional. Eu vou ter que interromper o bloco, porque a gente vai ter para o intervalo comercial. Só que antes de ir para o intervalo comercial, tem um recado para você que no próximo sábado, dia 25, deixa eu ver se é isso mesmo, Caroline. Caroline coloca as coisas aqui, não me fala. É dia 25, vai acontecer dia 25, Viva Seu Bairro. É o projeto Viva o Seu Bairro. Então,
a partir das 3 da tarde, é um dia especial das crianças. O evento será no mini estádio do Marajoara, em Várzea Grande, a partir das 15 horas. Então, serviços sociais de graça para todos, e é por ordem de chegada, viu? Então, tem show especial para a criançada com o Palhaço Chocolate e mais, recreação com Coyote Show, pintura artística e área kids completa para os pequenos brincarem à vontade. Terá distribuição de guloseimas, picolés, doces, refrigerantes, pizza e pipoca para todas as crianças. Anote aí, hein? Vai acontecer essa grande programação aí no sábado. Na parte noturna, teremos a noite cultural com a banda Os Federais, DJ Roberto, os Jovens Banda Show e ainda o sorteio da promoção VSB Carrinho Cheio. Convidamos os moradores dos bairros Eldorado, Santa Isabel, Jardim Tororó, Jardim Paula e Paiaguás. Viva o seu bairro, lazer, cidadania. Participe, vai ser uma festa maravilhosa, como tem sido todos os Viva o seu bairro. Estaremos por lá, aguardando você. A gente vai para o intervalo comercial, um instante só, 1 minuto e meio, a gente retoma aqui a entrevista com a nossa reitora da Unimat. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao vivo o programa Opinião aqui na sua TV Pantanal. Satisfação estar de volta aqui com você. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa reitora da Unimat, a professora Vera Lúcia Maqueia. Olha só, eu fico indignado, Lorenberg, já fico indignado antes de ler a notícia que eu vou ler aqui agora. Porque a maldade alheia, a maldade humana, não sei, às vezes eu fico pensando que não tem limite, rapaz. Olha só, dá um clique aí no www.gazetadigital.com.br. O primeiro caso de intoxicação por metanol em Mato Grosso foi confirmado na tarde desta quarta-feira, dia 22, pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES. O paciente é um jovem de 24 anos, residente de Várzea Grande. Ele foi internado e está internado na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital e Pronto-Socorro Municipal lá de Várzea Grande, né? Então, ele não corre risco de morte, mas apresentou lesão ocular irreversível, uma das complicações da exposição. Então, o local em que a bebida foi adquirida e o tipo ingerido pela vítima ainda são investigados. De acordo com a SES, equipes estão mobilizadas para apurar se o episódio é pontual ou se há risco ampliado à população, com prioridade máxima para a interrupção aí de novos casos. Investigações estão em andamento para rastrear bebidas potencialmente contaminadas para, então, identificar a origem do produto e impedir sua circulação. Então, além do caso confirmado, há um caso suspeito em investigação. Esse foi registrado pelo município de Água Boa, que fica aqui a 730 quilômetros a leste de Cuiabá. A informação, ou as informações, no caso, né, foram compartilhadas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso, CIEVES-MT. É o serviço da Secretaria de Estado de Saúde, da SES.
Tem mais detalhes dessa notícia aí, dá um clique, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, você tem uma resposta para a pergunta que eu fiz, para minha indignação, até onde vai a maldade humana, assim, os caras usam a cabeça. Eu não entendi ainda o que tem por trás de aspas, vantajoso, o que teria de vantajoso de prejudicar o ser humano, prejudicar o próximo. Olha, a pessoa está cega e é irreversível. E aí, o que leva com isso, né? O que leva em troca? É maldade mesmo. E eu acho que as forças de segurança e inteligência, inclusive, teriam que investir mais nisso e trazer à tona, e ao identificar com todas as provas, evidentemente, punir, não é, de forma severa, porque senão, daqui a pouco, você não vai poder nem beber nada na rua, porque... Paulo e amigo telespectador, eu compartilho da sua indignação e compartilho mais da preocupação que todos nós devemos ter. Aliás, o secretário de Saúde do Estado e o governo do Estado, imediatamente a notícia que se espalhou, sobretudo a partir de São Paulo, tomaram as devidas providências. Naquele momento, não havia nenhum caso suspeito. Mas nós chegamos a comentar aqui, falando, o fato de não existir nenhum caso suspeito, as pessoas não podem, e os governantes não podem e nem devem ficar de braços cruzados, sentados no sofá. Nós temos agora dois casos, um suspeito e o outro com uma situação muito delicada, amigos, muito delicada mesmo. É, muito, muito delicada. E, bom, enfim, eu fico indignado, não vou nem falar mais nada, porque senão vai sair coisa que não pode, tem criança assistindo aí, não é mais... Você vai imaginar, né, que eu fico indignado com isso. Tinha uma outra notícia que era para ler aí, eu acabei não lendo, mas dá um clique no GD, que é o www.gazetadigital.com.br, dá só o título dela aqui, Bolsonaro age com a cabeça ao apoiar Piveta ao governo, diz deputado. Não vou nem ler mais, só para você conferir aí no GD, www.gazetadigital.com.br. Vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui, já que estamos recebendo aqui a nossa reitora da Unemate, ou a reitora da nossa Unemate, professora Vera Lúcia Maqueia. Por favor, professor. Reitora, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito do programa de integridade, que, aliás, foi lançado na Unemate no mês de novembro do ano passado. Esse programa ainda continua em vigor? Se continua, qual é o balanço, reitora, que a senhora faz a respeito desse programa e a importância dele para a própria instituição? Lorenberg, a Unemate foi uma instituição, foi um dos primeiros órgãos do governo, né, que estabeleceu o seu plano de integridade por orientação legal, inclusive, da própria CGE, né, e foi uma construção relativamente rápida, não é? Porque é muito bom quando uma instituição pública tem um plano, né, com definições do que é a integridade no serviço público, não é? De como que você pode fazer uma gestão de modo a evitar, né, que haja coisas que não são legais, né, na lida com os recursos públicos, com a vida dos cidadãos e cidadãs, né? Então, a universidade ela foi pioneira. A gente tem atendido, né, temos inclusive um evento agendado em Cáceres no dia 2 de dezembro, né, para tratar da integridade. É um plano que não tem prazo determinado, né, ele está em vigor. As instituições precisam, inclusive, informar isso nas suas páginas institucionais. Se entrarmos lá, a gente vai encontrar o nosso plano de integridade na página oficial da universidade, né? E o trabalho para que o plano seja internalizado por todos os agentes públicos, ele é feito cotidianamente dentro do Estado, né? Então, tem a ver com parâmetros legais de como a gestão pública deve ser
conduzida, e tem a ver também com o fato de que, para o gestor, né, como reitora, eu me sinto muito mais amparada tendo um plano em que se define o que pode, o que é considerado adequado ou não adequado na gestão pública, né? Então, é um plano que veio para ficar, a gente acredita, né? Ele está ligado à transparência, né, que é o que se espera da gestão pública. Ele está ligado com a qualidade do serviço que as instituições prestam para a sociedade, que é quem financiam, né, todos os organismos públicos, e é claro que todos os servidores públicos, e aí eu estou falando pela Unemat, mas eu tenho certeza que todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso hoje estão comprometidos, cada um dentro da sua secretaria, do seu órgão, né, com a integridade. Eu acho que Mato Grosso está avançando muito e nós na Unemat, nós estamos absolutamente alinhados, né, com essas novas diretrizes. Eu acho que o serviço público hoje, ele começa a ser, começa não, né? É um trabalho que vem sendo feito há muito tempo já, né? Com muito mais seriedade e com muito mais responsabilidade. As leis também vão ficando mais severas, mais duras, né? E para ser gestor público vai ficando, ao mesmo tempo que é mais difícil, né? Porque você tem tantas coisas que você precisa atender, mas ao mesmo tempo também muito mais fácil, né, no sentido de você ter esse amparo dentro da instituição e ter a clareza, né, todos os agentes públicos terem a clareza do que se pode e do que não se pode fazer com a coisa pública, né? Professora, eu vou falar de um negócio muito importante que é de dinheiro. Como é que está a saúde financeira da Unemat? E mais do que isso, menino, eu queria puxar um pouco mais a conversa estamos, obviamente, chegando no final do ano. Nesse momento, a Assembleia Legislativa está lá com seus 24 deputados debruçados sobre a peça orçamentária de 2026. A Unemat, junto com, opinião minha, junto com a Defensoria Pública, são os patinhos feios aí desse orçamento aí. Não é desse governo, é de todos os governos aí, né? Ah, Paulo, está dizendo que o governo Mauro Mendes não investe. Investe, mas eu acho que poderia investir mais. Na hora da elaboração da peça, da LOA, deviam, ou até do plano plurianual, não é, coisa mais programada, deviam considerar a importância, a relevância e o quão seria transformador ter uma Unemat cada vez mais forte. Cuiabá que o diga, né? Queríamos a Unemat aqui, enraigada, mas de pleno vapor, com cursos assim, dos mais variados, né? E a professora, quando vem aqui, a reitora, quando vem aqui, ela traz tantas ações feitas e olha só, se tivesse um recurso maior, se não tivesse que sair com o pires na mão, indo para cá, para colar, depender de emenda parlamentar, e depender de não sei do que, ir para Brasília com o pires na mão. Então, eu gostaria de saber da senhora, como é que está a situação financeira lá hoje e, para o ano que vem, a senhora está participando das discussões junto ao Parlamento Estadual para que esse orçamento que será aprovado para 2026 seja minimamente melhor, não é, do que o de 2025? Com certeza, Paulo. Assim, né, eu penso assim, olhando o orçamento da universidade, nós assumimos a reitoria, professor Porto e eu, em janeiro, junto com o governador Mauro Mendes e Pivetta, né, em 1º de janeiro de 2023. Né? Estamos aí encerrando o 3º ano de mandato e ainda temos o 2026, né? Então, eu até trouxe aqui porque eu imaginei que você fosse me fazer essa pergunta, né? E o que a gente tem, na verdade, eu diria para você hoje, a Unemat, ela não é o patinho feio, não, né? Ela é uma onça pintada bem bonita, né? Aliás, a gente tem conseguido executar bem mais do que aquilo que a gente tinha como orçamento, né? E por quê?
Nós não temos mais a vinculação orçamentária, né? Todo mundo acompanhou esse processo. Em 2019, nós tínhamos 2,5% da receita corrente líquida do Estado e isso foi derrubado, né? Foi considerado inconstitucional, enfim. A gente passou a ter, então, um orçamento que era negociado diretamente com o governo do Estado e depois, claro, aprovado, né, como dentro da LOA do projeto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. No entanto, a gente sempre consegue executar mais daquilo que a gente tem. E por que a gente consegue executar mais? Eu acho que dentro dessa perspectiva de que o serviço público também se profissionaliza, né, e que a gente vai fazendo a coisa com mais eficiência, a gente também consegue demonstrar a necessidade de que a universidade precisa de mais investimento. Só para você ter uma ideia, nós executamos no ano de 2023 30 milhões a mais do que estava no nosso orçamento previsto, né? Então, nós executamos 29 milhões 237 mil. Que ano que foi isso? Isso foi 23, no primeiro ano da minha gestão com o professor Porto, né? Em 2024, mais ou menos a mesma coisa. Nós executamos a mais que o orçamento previsto, que era de 548 milhões, né? Nós executamos 28.464 a mais. Portanto, 577 milhões nós executamos em 24. Esse ano, até o mês de agosto, né, porque a gente vai fechando isso, nós estamos terminando outubro, eu não consegui atualizar isso, mas nós tínhamos um orçamento inicial de 559 milhões, ou seja, 560 milhões, e até agora a gente já executou 27 milhões 602 a mais do que o orçamento inicial. Então, a gente está conseguindo executar a mais. E aí, eu quero dizer uma coisa aqui que eu acho que eu preciso dizer, né? Nós trabalhamos com um governo que preza muito pela eficiência e que é um governo que exige entregas. Eu não posso ir lá pedir nada para o governador, se eu não tiver feito aquilo que eu falei que ia fazer, né? E a Unemat tem feito um trabalho extraordinário. Nós temos poucas pessoas dentro da universidade, né? A gente está, inclusive, discutindo com o governo a realização de concurso público, a melhoria da carreira dos nossos profissionais técnicos, e o governo está olhando para a universidade como uma instituição que tem capacidade de trabalho e condições de execução, né? Então, nós temos uma ótima entrega. Com isso, a gente vai conseguir avançar. Um exemplo que eu quero te dar é que nós nunca tivemos, na história da Unemat, e a Unemat fez, vocês sabem disso, 47 anos esse ano, nós nunca tivemos tanto investimento. Aí eu estou falando de investimento. Investimento é restauração das estruturas. A universidade tem 47 anos, tinha coisa muito velha, nunca... Né, sala de aula com goteira, quer dizer, coisas inadmissíveis desse tipo a gente tem ainda algumas coisas que a gente está trabalhando para arrumar, mas o fato é que, de modo geral, os nossos campos estão com outra cara. Aliás, o Estado de Mato Grosso está com outro rosto, né? A coisa pública mais bem cuidada, a gente chega nos campos, os campos estão todos bonitos, né? Nós inauguramos recentemente uma estrutura em Sinop que ficou um espetáculo, né? É o trabalho de muita gente aí envolvida, professores técnicos, que acreditam, né, nisso que você disse, que a universidade precisa desse cuidado, precisa atender melhor a sociedade, né? Somando tudo isso, se a gente for olhar para a história da Unemat, nós nunca tivemos tanto investimento. Estamos construindo a sede da Unemat. Eu não sei se vocês conhecem a sede da Unemat em Cáceres. Nós ganhamos a sede da Unemat em Cáceres no dia que a Unemat fez 45 anos, em 2023, do governador. Eu fui lá para ele gravar um vídeo para nós, né, pelos 45 anos da Unemat, e a gente falou para ele: governador, nós não temos nenhuma universidade no Brasil que tenha uma sede tão feia quanto a sede da Unemat, né? Não cabe para uma instituição tão grandiosa como a Unemat. E, de fato, o governador autorizou a gente construir a reitoria está sendo construída. Eu ainda espero, temos um ano de gestão, um ano e pouquinho, eu ainda espero trabalhar lá, né? Não sei se vamos conseguir, mexer com obra é muito difícil, mas o fato é que a universidade hoje está com as estruturas, assim, muito melhores. E a gente passou muitos anos, né, Paulo Lorenberg, muitos anos sem investimento nenhum. Quando eu digo sem investimento nenhum, é sem investimento nenhum. Quer dizer, se tinha lá um telhado com goteira, quem ajudava a gente a arrumar o telhado era o prefeito, onde a gente tem o campus.
né? E o Estado se eximindo da responsabilidade de tomar a universidade como a política pública dele de ensino superior no Estado, né? O Boca tem que ir para o intervalo, não é? Ou não? Eu estou mais perdido que surdo-em-bingo. Já viu surdo-em-bingo, Lorenberg? Me fala aqui no ponto aqui, como é que eu estou... Eu já paguei o intervalo, não paguei, eu tenho que pagar agora. Me fala aí. Usa esse negocinho chamado ponto. Ah, bom. Eu até fiquei chateado agora porque eu trouxe uma posição aqui e a gloriosa reitora falou que não. Falou que não é patinho feio. Não é patinho feio, Paulo. Não é patinho feio, é uma onça pintada. Não é eu chateado por não ser o patinho feio, fiquei chateado por achar que eu estava certo, porque a informação que me chega é que essa estrutura poderia estar bem melhor. Mas a gente vai continuar esse bate-papo. Mas podia, Paulo, você não está errado, não. Vamos continuar. Não está ela está querendo consertar agora para me deixar menos chateado. Estou brincando. Intervalo comercial, a gente volta em 1 minuto e meio. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Opinião. A professora Vera Lúcia Maqueia está aqui com a gente, reitora da UNEMAT. Professor Lorenberg, por gentileza. Reitora, no bloco anterior, na última resposta que a senhora nos deu, a senhora falou do aniversário da UNEMAT de 47 anos e falou também de uma inauguração em Sinop. Por falar em Sinop, houve um evento grandioso no mês passado em Sinop. De acordo com os dados que eu tenho, que naquela oportunidade o braço da UNEMAT em Sinop completava 35 anos. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desse evento em particular em Sinop, somado a uma outra pergunta. Quais são, hoje, reitora, quais são os 3 polos do estado de Mato Grosso mais antigo, entre aspas, antigo aí, mais antigo da UNEMAT? Olha, o mais antigo é realmente Sinop, que eu acho que foi o primeiro grande movimento de expansão da nossa universidade, né? Quando o professor Carlos Maldonado ainda era reitor, era um projeto dele de atender o interior do estado, e a UNEMAT ela surge nesse movimento de interiorização, né? E então o campus completou aí 35 anos, a UNEMAT 47. Temos o campus também de Tangará da Serra, que completou 30 anos, né? E depois temos outros campos, Pontes e Lacerda, que também é um campus que já tem mais de 20 anos, Alto Araguaia, Alta Floresta. Nós temos muitos campos, Lorenberg, que tem uma história muito interessante nessa perspectiva que nós seguimos até hoje, que é dessas parcerias com os municípios. Lá no início da década de 90, nós não tínhamos professores com formação no estado de Mato Grosso. Quando eu digo que era professores com formação, não era só o professor de matemática que dava aula de língua portuguesa, ou o professor de língua portuguesa que dava aula de sociologia. Não é só disso que eu estou falando, também, mas não só. Eu estou dizendo que nós tínhamos professores que eram considerados leigos, que já feria a LDB, né, de 96. Então, lá no início da década, na década de 90, porque nós começamos a atuar nessa área no início da década de 90, nós criamos um projeto em parceria com a Secretaria de Estado de Educação para formar professores lá na região do Médio Araguaia, onde nós temos até hoje um campus que oferece hoje cursos não só de formação de professores, mas cursos variados, inclusive com pós-graduação, né? Temos um mestrado lá, acontecendo lá. E essa história, né, da universidade, nessa época, ela era uma reunião da universidade, da Secretaria de Estado e com o apoio do município, né? Então, os municípios, não só o município, mas os municípios, no caso do Médio Araguaia, se reuniam e aí criou-se lá um campus, e esse campus oferecia curso de formação de professores em matemática, ciências biológicas, pedagogia, etc. e tal, né? O campus de Alta Floresta, a mesma coisa. Ele surge como um campus era um programa que a gente chamava Parceladas. E por que Parceladas? Porque a UNEMAT formava professores, no período de férias desses professores, que não tinham aquela formação necessária e que estavam lá em sala de aula porque não tinha
professor formado no estado, né? Então a gente trabalhava nos meses de janeiro, parte de fevereiro, no mês de julho, e tinha umas etapas intermediárias, que a gente chamava exatamente assim, etapas intermediárias. Com isso nós formamos muitos professores no estado de Mato Grosso, dentro desse programa, desse projeto chamado Parceladas, que hoje derivou um monte de outras coisas que nós temos aí, inclusive o nosso curso, os nossos cursos da Faculdade Indígena Intercultural, por exemplo, que funciona ainda bastante nesse modelo, né? Então, o campus nosso de Alta Floresta, ele também surge mais ou menos nesse contexto, né, de levar essa formação de professores. O nosso campus de Barra do Bugres, que hoje é um campus, é hoje o nosso quarto maior campus, né? Ele surge também nesse programa Parceladas, né? O nosso campus do Médio Araguaia, que é a origem de tudo, né? Então, o Colíder, que é um campus que a gente tem hoje, ele também surge com esse programa, depois é que ele se estrutura como um campus, né? Então, os últimos 2 campos que a UNEMAT acolheu, né, agregou, foram os campos de Diamantino, que tinha lá uma instituição municipal, que foi assumida, né, pela universidade, e em Mutum, Nova Mutum, e um em Diamantino, que era privada e foi assimilado pela universidade. São os 2 últimos campos. Hoje nós somos um total de 13, né? Então os mais jovens são o mais antigo é Sinop e os mais recentes são Nova Mutum e Diamantino. Querida reitora, Cuiabá, nós precisamos de fortalecer aqui a estrutura que há em Cuiabá, com cursos, já que falar de uma edificação definitiva, uma estrutura definitiva, vai tempo, né? É uma luta, não somos só nós cuiabanos, vários municípios do estado estão também querendo o mesmo. Mas para a gente melhorar o que temos hoje, em termos de estrutura, como é que está isso? Então, existe, né, uma demanda muito forte de Cuiabá, de Várzea Grande, de Rondonópolis e de outros municípios do estado de Mato Grosso, para que a UNEMAT se estabeleça como um campus definitivo lá, né? O fato de se estabelecer como campus definitivo não significa necessariamente que esses campos vão oferecer cursos de oferta contínua. Nós temos, por exemplo, esse campus que eu citei para vocês, que é o campus de Luciara, ele nunca teve um curso lá que tem fluxo contínuo de entrada. Ele oferece um determinado curso, termina esse curso, oferece um outro curso em outra área, e isso atende muito bem a região, justamente por conta da baixa densidade demográfica, que se você entrar lá oferecendo só o curso de letras, por exemplo, que é o meu curso, minha área, né, por exemplo, você vai oferecer ao fim de 1 ano e meio, 2 anos, você já vai ter formado todo mundo em letras e acho que o modelo não atende, né? Agora, qual que é hoje a nossa questão? Nós temos um estado de Mato Grosso hoje muito diferente daquele Mato Grosso do início da década de 90 e daquele de 1978, né, quando surge a UNEMAT. Quando surge, que ela não era ainda universidade, era uma instituição municipal também, lá em Cáceres, né? Uhum. Hoje nós temos 2 universidades públicas federais no estado, né? O desmembramento da UFMT, do campus de Rondonópolis, hoje tem uma universidade federal lá, a Federal de Rondonópolis. Uhum. Temos a UFMT, que tem campus em Barra do Garças, tem campus em Sinop. Nós estamos acompanhando aqui com a reitora Marluce a abertura de uma nova estrutura, de um novo campus em Lucas do Rio Verde, se não me engano. Temos um Instituto Federal hoje, né, com mais de 20 unidades em todo o estado. Então, o Instituto Federal também oferece ensino superior. Então, assim, a UNEMAT, para expandir, ela tem que expandir dentro de um plano estadual de oferta do ensino superior, né? Nós, inclusive, Lorenberg e Paulo, nós criamos um conselho de reitores no final de 2024, né? Que a gente chama de CRIPS, né? Que é o Conselho de Reitores das instituições públicas de ensino superior do Estado, que somos 4, né? Uma estadual, que é a UNEMAT, e as 3 federais, que é o Instituto Federal, a UFR e o UFMT. Nesse Conselho de Reitores, a gente tem discutido muito essa oferta mais estratégica do ensino superior, porque, por exemplo, a gente tinha uma demanda, Paulo, de oferecer o curso de agronomia lá em Rondonópolis, né? Que tem uma demanda muito forte para a UNEMAT abrir lá um campus definitivo, né? Mas, no momento em que a gente discutia isso,
a Federal de Rondonópolis começou a oferecer o curso de agronomia lá. Então, assim, não tem sentido, mesmo que Rondonópolis seja uma cidade robusta, né, que tenha lá uma população em torno ali de uns 300 mil habitantes, mas não cabe a Unemat ir oferecer um curso que já existe lá. Ela pode, eventualmente, oferecer um outro curso, né? Para não fazer com que algumas regiões tenham, de fato, uma oferta de vaga pública grande contra alguns espaços, alguns territórios do Estado que ficam descobertos dessa oferta, né? Então, eu vejo que hoje atender Cuiabá seria, sim, uma proposta interessante para a Unemat, né? A gente sempre diz na universidade que nós vivemos hoje um outro momento. A gente disse durante muitos anos, né, que a Unemat era uma universidade do interior para o interior. Hoje, talvez isso tenha que ser redimensionado. Primeiro, porque hoje, com as perspectivas da internacionalização, da globalização, das realidades globais, a gente dizer que é do interior para o interior é um pouco redutor, né? Uhum. Dizer que a Unemat hoje vai estar em todo o território mato-grossense por meio de estruturas definitivas, também não é o caso. Eu penso que nós tivemos muitas coisas que aconteceram nesses 47 anos, né? Aprendemos a fazer coisas por meio remoto, né? O ensino à distância se desenvolveu muito, nós fazemos, inclusive, educação à distância também, né? Então, existem outras maneiras de nós chegarmos a todos os 142 municípios, sem ser necessariamente por meio de um campus definitivo. A demanda de Cuiabá, a gente gostaria muito de atender, né? Mas é importante dizer que quando a gente abre um campus, Paulo, a gente precisa estruturar esse campus. Como todo lugar, né? Como todo lugar. Eu vou ter que botar um fim no programa por causa do horário de rede, mas só para concluir o raciocínio, que é uma coisa que vai demandar investimento, é isso. Exatamente. Demanda é uma política, tem que ser uma política pública de Estado, né, para a gente poder assumir esse tipo de... Gente, a notícia não é muito boa, não, mas, enfim, o fato é que está ali, tá, não é? E na medida das possibilidades vai se tendo investimentos com o que nós temos aí. Professora, obrigado por ter vindo aqui, o programa Opinião adora recebê-la e esse espaço segue a postos para bem informar. Muito bom, Paulo. E assim, nós podemos atender Cuiabá com a oferta de cursos, como a gente já vem fazendo, né? Então, eu acredito que tem como a Unemat estar presente aqui sem ter necessariamente um campus definitivo. Mas nós queremos um campus, num futuro não muito distante, queremos um campus. Vai chegar esse dia. Obrigado, Daniele Tainara, Tainara, né? Daniele Tavares. Tavares, de onde que eu tirei Tainara? Obrigado, viu, querido, assessor de comunicação ali. Quem está contigo também ali? O David. O David. Também da nossa equipe de comunicação. O David. Obrigado, David. Também a Daniele. Obrigado a vocês pela força também aí nas pautas. Obrigado. Estamos sempre a postos aqui para bem informar. Lorenberg. Até amanhã. A gente se encontra amanhã às 7h30 da noite aqui no nosso programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.